Aí, se ele não tiver pena, declara a pena, mas só os que não são fortes, entre o cidadão corrupto, na real, quem merece a pena de morte? Quem manda é o povo, mas o povo calado. Medo de quê? De assumir os erros novamente e votar errado. O que irrita é ver ruas caladas enquanto o plenário grita. Mais uma vez, aprova mais uma lei e nem sequer você palpita. Que nós existimos, nós acontecemos, tá entendendo? E nós fazemos, tá entendendo? Nossas comunidades são coloridas, tá entendendo? A gente tá aqui. É essa a mensagem que a gente quer deixar. Aí, se ele não tiver pena, declara a pena, mas só os que não são fortes, entre o cidadão corrupto, na real, quem merece a pena de morte? Quem manda é o povo, mas o povo calado. Medo de quê? De assumir os erros novamente e votar errado. O que irrita é ver ruas caladas enquanto o plenário grita. Mais uma vez, aprova mais uma lei e nem sequer você palpita. Que nós existimos, nós acontecemos, tá entendendo? E nós fazemos, tá entendendo? Nossas comunidades são coloridas, tá entendendo? A gente tá aqui. É essa a mensagem que a gente quer deixar. Que reduzir a maioridade penal não resolve o problema da criminalidade, que é mais válido você investir em segurança, em cultura, em esporte e lazer do que estar encarcerando a juventude. Mas falta motivação, porque acho que o jovem em periferia está mais relacionado está mais vivente à violência do que a própria cultura. Então, é a questão de conhecer, em muitos casos, é medo. Eu acho que o que ele vê do mundo é mais medo do que a vontade de sair. E outro problema que a gente enfrenta aqui também é a questão do extermínio, né? Acho que, como em toda cidade grande que tem um grande número de jovens, a população negra, a população jovem aqui hoje sofre com essa questão. A questão da falta de um plano de segurança pública que venha não para resolver, mas que possa dar uma certa assistência para que situações como essas possam ser evitadas. A nossa juventude, né? Uma juventude que mata, mas também uma juventude que morre. E aí a gente sente na pele, né? Que é esse espaço também que a gente está aqui. Felizmente hoje é um espaço de confronto, né? Estamos praticamente na divisa entre as duas comunidades. E nessa semana, né? Semana passada houve um conflito muito forte aqui, onde um jovem acabou, mais um jovem, né? Acabou de ser assassinado. Aí, se ele não tiver pena, declara a pena, mas só os que não são fortes, entre o cidadão corrupto, na real, quem merece a pena de morte? Quem manda é o povo, mas o povo calado. Medo de quê? De assumir os erros novamente e votar errado. O que irrita é ver ruas caladas enquanto o plenário grita. Mais uma vez, aprova mais uma lei e nem sequer você palpita. Que nós existimos, nós acontecemos, tá entendendo? E nós fazemos, tá entendendo? Nossas comunidades são coloridas, tá entendendo? A gente tá aqui. É essa a mensagem que a gente quer deixar. Que reduzir a maioridade penal não resolve o problema da criminalidade, que é mais válido você investir em segurança, em cultura, em esporte e lazer do que estar encarcerando a juventude. Mas falta motivação, porque acho que o jovem em periferia está mais relacionado está mais vivente à violência do que a própria cultura. Então, é a questão de conhecer, em muitos casos, é medo. Eu acho que o que ele vê do mundo é mais medo do que a vontade de sair. Aí, se ele não tiver pena, declara a pena, mas só os que não são fortes, entre o cidadão corrupto, na real, quem merece a pena de morte? Quem manda é o povo, mas o povo calado. Medo de quê? De assumir os erros novamente e votar errado. O que irrita é ver ruas caladas enquanto o plenário grita. Mais uma vez, aprova mais uma lei e nem sequer você palpita. Que nós existimos, nós acontecemos, tá entendendo? E nós fazemos, tá entendendo? Nossas comunidades são coloridas, tá entendendo? A gente tá aqui. É essa a mensagem que a gente quer deixar. Aí, se ele não tiver pena, declara a pena, mas só os que não são fortes, entre o cidadão corrupto, na real, quem merece a pena de morte? Quem manda é o povo, mas o povo
calado. Medo de quê? De assumir os erros novamente e votar errado. O que irrita é ver ruas caladas enquanto o plenário grita. Mais uma vez, aprova mais uma lei e nem sequer você palpita. Que nós existimos, nós acontecemos, tá entendendo? E nós fazemos, tá entendendo? Nossas comunidades são coloridas, tá entendendo? A gente tá aqui. É essa a mensagem que a gente quer deixar. Que reduzir a maioridade penal não resolve o problema da criminalidade, que é mais válido você investir em segurança, em cultura, em esporte e lazer do que estar encarcerando a juventude. Mas falta motivação, porque acho que o jovem em periferia está mais relacionado está mais vivente a violência do que a própria cultura. Então, é a questão de conhecer, em muitos casos, é medo. Eu acho que o que ele vê do mundo é mais medo do que a vontade de sair. E outro problema que a gente enfrenta aqui também é a questão do extermínio, né? Acho que, como em toda cidade grande que tem um grande número de jovens, a população negra, a população jovem aqui hoje sofre com essa questão. A questão da falta de um plano de segurança pública que venha não para resolver, mas que possa dar uma certa assistência para que situações como essas possam ser evitadas. A nossa juventude, né? Uma juventude que mata, mas também uma juventude que morre. E aí a gente sente na pele, né? Que é esse espaço também que a gente está aqui. Felizmente hoje é um espaço de confronto, né? Estamos praticamente na divisa entre as duas comunidades. E nessa semana, né? Semana passada houve um conflito muito forte aqui, onde um jovem acabou, mais um jovem, né? Acabou de ser assassinado. E a gente que vem da periferia, que está aqui no Jade, acaba criando aqui uma noção de que a cidade mesmo também é nossa, a gente tem direito à cultura, à educação. Eu acho que viver em São Paulo é uma experiência assim, voraz assim, para qualquer pessoa. Às vezes eu vivo nessa cidade e não me sinto parte dela. A gente que mora na periferia, parece que a gente não vive em São Paulo, e sim somente um pedaço de São Paulo. Todas as questões que existem em São Paulo, todos os aparelhos culturais que existem em São Paulo são privados da gente. E é por isso que o Jade ele tem um papel fundamental assim, na questão de conscientizar as pessoas da periferia de que existem espaços culturais e que é necessário ocupá-los, e que não somente ocupá-los, assim, tentar trazer esses espaços para dentro da própria comunidade. A maioria dos locais que tentam buscar uma forma mais crítica de pensar são no centro. E isso não é por acaso, assim como não é por acaso como a cidade é dividida. Não é por acaso que os pontos culturais estão no centro e não na periferia, porque o sistema que a gente vive hoje não é o sistema que privilegia a base dele, porque quem mora nas periferias é a base do sistema. Então, se a gente é a base do sistema, a gente deveria ser tratado de uma forma melhor, mas ao mesmo tempo que a gente é base como classe, mas como indivíduo a gente é descartável. E é assim que a gente é tratado, assim como a periferia é tratada de modo geral. É caro, né? Tem um custo você poder andar pela cidade, e às vezes o jovem da periferia não tem esse acesso. Então, a partir do momento que você tem a oportunidade de vir para o centro, de visitar locais com cultura, você passa a se interessar mais, a ver que tem um mundo que você não conhecia, entendeu? É possível também melhorar, ter uma melhora e conscientizar as pessoas e mostrar que a gente tem que ocupar a cidade e que não é pedir licença, a gente tem que ocupar e exigir os nossos direitos porque eles já estão colocados na lei, só que não é aplicado. E o melhor que você pode fazer para uma pessoa é isso, mostrar para ela o quanto ela é importante no mundo, não como ela é tratada como uma pessoa descartável. Às vezes a gente chama a cidade dormitório, né? A gente se serve como um círculo vicioso. A gente dorme aqui, de manhã pega o metrô e vai trabalhar em Recife, e volta à noite, a maioria das faculdades é em Recife. Então a cidade ficou como um cenário de dormida mesmo. Com isso, a cidade foi formada de um modo para dormir. Então a gente não tem praça, não tem quadra, a gente não tem acesso a lazer. Uma cidade que a gente possa ser feliz,
uma cidade que a gente possa dizer assim, eu tenho orgulho de morar aqui, uma cidade que a gente possa dizer, venha conhecer a nossa cidade, venha conhecer a nossa cultura, uma cidade que não seja uma cidade roubada. Aqui não tem um campeonato de futebol, por exemplo, da cidade, campeonato de skate, que nem pista de skate aqui tem direito, não tem nada para fazer. E a cidade não está pensada para os jovens. Ela não está preparada para receber os jovens, a não ser como usufruto de formação e apropriação e preparação para o capital, e não para a garantia da cidadania juvenil. A gente é carente de cultura, né? A gente mesmo é que pratica. A gente mesmo é que pratica atividades nas ruas. É muito difícil, porque como a gente vem falando que a gente é carente de cultura. Assim, a gente tem a cultura, mas não existe pessoas que investam na gente. Então, tipo, é eliminada essa parte assim de possibilidade de você participar de várias coisas e tal, porque não tem como é que se diz? Estrutura. Uma estrutura que apoia a gente. Aí a gente se torna carente, tá ligado? A gente pratica grafite, outros são músicos, outros são tatuadores, mas a gente se vira com o que a gente tem. A gente está cansado de passar nos bairros, nas comunidades e ver a carência. O povo é carente de cultura, é carente de educação, entendeu? Carente de arte, sabe? E é com esse intuito que a gente se reúne, né, como educadores de rua mesmo, sabe? É aprender com o brother, aprender com um amigo e multiplicando isso aí. Esse é o nosso objetivo. E aqui em nossa comunidade a questão dessa oportunidade para os jovens está um pouco escassa, né? Nós estamos aqui muito espaço de lazer para a juventude, né? Não só para a juventude, mas para toda a comunidade, né? Aqui realiza ação de igreja, ação social, grupos de cultura, então tudo é aqui, né? Então você imaginou aí, só um espaço desse para mais de 42 mil pessoas, né? Usufruir de um lazer ou de um esporte. A gente sabe o que a gente tem que ter, a gente sabe quais são os nossos direitos, só que nem sempre a sabedoria é a mais importante na favela. Às vezes a força bruta, a agressão que a gente sofre, agressão física ou verbal, é muito maior do que o nosso saber em si, entendeu? Não adianta só a gente saber de lei, não adianta, a gente tem que chegar e sair mesmo, lutar pelo que a gente quer, se unir com outras comunidades, aniquilar o preconceito que tem em relação a facções, entendeu? Quem está envolvido no movimento social não tem facção, não tem religião, entendeu? Não tem sexo, é tudo indiferente. Então a gente tem que ser assim também. Meio que estou fazendo lá street art e design gráfico. Mas assim, o tempo que dá para eu passar no CCJ, eu faço de tudo para estar lá. Eu acho que essa questão do CCJ estar numa comunidade que vive com fronteira com um presídio, onde tem uma movimentação muito grande de tráfico, é uma coisa muito importante em questão de tirar os jovens, de mostrar para os jovens que o caminho não pode ser só esse. E aí, eu acho que assim, que com o grafite a gente pode mostrar para eles também que eles podem ter outro rumo, sair do tráfico e poder ganhar uma grana, poder fazer isso ser uma vida também. E o grupo é formado por 15 jovens. E esse espetáculo a gente levou para 5 cidades do estado de Pernambuco. Inclusive ganhamos prêmios e ganhamos também indicações. Não é porque eu moro na favela, vou ser uma traficante, uma prostituta, não, né? Tenho que dar um orgulho à minha mãe, é isso tudo. Apresentar na comunidade, porque tem crianças aqui também que não sabem nem o que é teatro, não sabem nem falar o nome teatro. E a gente fica orgulhoso, né, de trazer o nosso trabalho para a nossa própria comunidade, e não só aqui, para outras comunidades também. Tem esse contato direto com a comunidade, a gente traz essa arte para a comunidade para reforçar e dizer que existe sim grupos culturais da própria comunidade, que até eles desconhecem. E através da arte, a gente está dando um exemplo aqui para a nossa comunidade, para não jogar lixo no chão e tal. Não, pode até não todos pararem, mas alguns não, eu vou fazer isso porque pode entrar cheia na minha casa, vou perder meus móveis e tal. Então, é bom um exemplo
Por isso que eu estou me sentindo muito feliz aqui, me apresentando aqui, não só aqui, mas em vários cantos, influenciando as pessoas a não jogarem lixo no chão. Porque o lixo só fica no chão se a gente jogar. Não é ele que vai pro chão, é a gente que joga. Então a gente tem que ver isso, raciocinar e fazer o bem. E é bom ter sempre o teatro, o CAEC, tudo junto. Porque se isso aqui não tivesse aqui, eu não sei o que seria da comunidade. A gente ser o CAEC, a gente não é nada. Se não fosse CAEC, hoje em dia eu estaria na rua, fazendo alguma coisa errada. O CAEC me influenciou, me tirou da rua. E se fosse pelos meus amigos, hoje em dia eu estaria na cadeia ou estaria roubando alguma coisa do outro. É muito importante o projeto Peixe Arte estar aqui na comunidade, porque afasta, né, esses jovens, esses adolescentes da criminalidade, né, da prostituição, né, afasta eles de ser um avião, poderia ser um avião. Quando a gente passa aqui, os maiores podem estar utilizando essas crianças como uma ferramenta para o mundo do tráfico, né? Então é muito importante quando o projeto vem aqui e através da arte consegue tirar esse pessoal. É essa revista hoje que está materializando aqui a história do Morro da Conceição, é onde me deram a credibilidade de escrever um pouco sobre a história de luta de jovem, né, da comunidade. Então, assim, algo que disse, Marília, ó, tu vai ter, e aí, se garante escrever aí do relato da... Eu em pleno projeto, concluindo o TCC, o trabalho de conclusão de curso, de como é que eu vou escrever isso. Então, assim, foi desafiador. E quando eu abro a revista, assim, vejo, sabe, contando a minha história, a história do morro, a história que eu escrevi. Então, assim, é algo muito presente na minha vida. Eu, por ser um usuário químico, e vi que a mudança, por pior que seja o indivíduo, só depende dele mesmo. Se ele quiser mudar, ele vai mudar. Então o CCJ me abraçou de uma forma que nem minha família me abraçou. E hoje a mudança está sendo CCJ para a minha vida. Isso é pessoal meu. É por isso que eu fiquei aqui um tempo uma parada com a folha, porque para falar disso é meio complicado. Vamos dar o boné mesmo. A força que ele tá me dando, nem minha própria família tá me dando não. Então eu posso, eu consigo. Eu vi e venci. E é isso. Nem só esse momento de estar aqui, já procurei várias pessoas, vários homens para estar assim, debatendo, um escutar a conversa do outro, falar da vida, tu se abrir, é complicado. Hoje eu estou rodeado de pessoas que estão escutando, estão me apoiando. Então para mim é uma maravilha. É mudança. Você pode, você consegue. A mudança só depende de você. Cada localidade tem a necessidade, tem um companheiro lá precisando de uma chance, de uma pequena oportunidade. Eles dá uma formação de uma semana, que nem Carbonel faz na linguagem dele, da comunidade mesmo, porque às vezes as instituições não chegam lá na linguagem que a gente entende. Chega uma galera lá com uns projetores de um negócio já projetado, aquelas justificativas baratas, e assim uma parada feita de todo jeito. O CCJ não, é mais, ó, meu querido, a linha é essa daqui, e você dá aquela formação básica e quando vê o companheiro já está se expressando, você vê que é simplesmente só um pouquinho de nada de atenção, um pouquinho de nada de espaço. E a revista que a gente fez. Então, a revista foi a gente que escolheu, foi a gente que sugeriu, foi a gente que quis fazer desse jeito, foi a juventude que falou, foi a juventude que montou. Então, é isso, eu acho que o que Ezequiel traz é muito importante, lá como a Maria falou. A gente escolhe, a gente está nesse espaço, a gente escolhe o que a gente vai fazer, a gente escolhe como a gente vai fazer, escolhe como a gente vai produzir. Então, quando a gente tem esse espaço de escolher, de ter a oportunidade de dizer aquilo que a gente pensa, seja errado ou não, seja bom ou seja ruim, a gente tem o direito, a gente tem a autonomia, tem a liberdade de fazer. Então, como todos falou. A arte liberta, tá ligado? Alguns moleques vão se inspirar em mim, vão se inspirar nos meus amigos. E isso aí é uma coisa boa que vai fazer, tá ligado? Vai ser um marco na vida de alguém.
E por isso é minha persistência, tipo, eu levo o grafite nas ruas, levo o rap e tipo, isso aí vai ser um grande exemplo lá na frente. Sem dúvida, o que mais nos inspira e nos move é ver as crianças dos nossos bairros aqui sorrindo, onde a gente passa. É ver uma moradora de rua chamar a gente para pintar o barraco dela. Ou, sei lá, deixar um alô para ela no muro, sabe? Sem dúvida, isso é o que nos move. Arte de rua, sabe? É trazer para dentro da comunidade, né? Não tem acesso, o que geralmente a própria população não tem acesso. Tenho certeza que se fizer uma pesquisa aqui no Alto da Bela Vista, né, poucas pessoas sabem o que é um teatro, poucas sabem o que é um museu, né? Poucas têm acesso a esse tipo de coisa, né? E muito por falta justamente disso, de políticas sociais, públicas, dignas, né, da população. Chego no CCJ através da música, do teatro, e desde então a gente está tentando constituir esse espaço, que é um espaço para nós, onde é um nascedouro de possibilidades, né? Nascedouro de sonhos e produções artísticas, pessoais. Então, assim, o CCJ é todo esse espaço que fomenta a criatividade, as possibilidades de realizações. Com conteúdo político, com conteúdo que faz uma reflexão sobre a realidade, né? Faz uma reflexão sobre a vida das juventudes. E aí esse grupo se constituiu com vários jovens de bandas, de música, de coletivos de teatro, né? Que foram construindo esse conceito do que hoje é o coletivo de cultura juvenis, né? Que na verdade é um centro que reúne essa juventude que faz arte na periferia e que quer fazer arte transformadora, né? Mas a gente também não quer fazer de qualquer jeito. A gente quer fazer um trabalho de fato potente como arte, que tenha intervenção social e que possa ser sustentável. As oficinas que nós estamos vivenciando com os meninos hoje, né, com os jovens aqui na comunidade, a gente percebe que o que é que a gente quer com isso? A gente quer que eles deem continuidade o que hoje nós estamos fazendo no coletivo, né? Que façam com que essa nossa prática, essa nossa vivência aqui comunitária seja repassada aos poucos, metodologicamente, para eles e que eles repassem para os outros jovens que eles vão estar vivenciando. Porque o que um dia a gente foi educante ou vivenciou uma oficina e hoje a gente está sendo, vamos dizer, os protagonistas com relação a estar facilitando a oficina. A gente foi criando esse CCJ, né, ele foi estudando a partir dessa metodologia do Museu das Juventudes, né, onde cada jovem ia refletindo sobre a sua história de vida, né, sobre como era, o que tinha feito, né, o que era no presente e projetando um futuro, né, o que queria para si, né. E aí, como eu sou muito apaixonada, sempre fui muito apaixonada pelo trabalho com crianças, né, inclusive sou pedagoga hoje, né, me formei em pedagogia. E a minha formação enquanto pedagoga também tem muito do CCJ, né? Acho que eu levei muito do CCJ, muito dos projetos da diaconia, assim, né? Muito dessa minha trajetória para dentro da universidade, né? E é isso mesmo assim, que eu trago até hoje na minha vida profissional, né? Então o projeto de si, meu projeto de si, ele se chama Esteiras de Histórias. É um projeto para trabalhar com contação de histórias, né? Para contação de histórias para crianças, adolescentes, jovens, né, em qualquer espaço, né, história em qualquer espaço, uma roda de contação de história em qualquer espaço, mas a gente tem como assim foco as histórias, contar histórias africanas e afro-brasileiras, que possam contar, trazer essa coisa do nosso pertencimento afro, né. Os jovens produziram um vídeo de finalização do projeto que discutia racismo, sexismo, homofobia no ambiente escolar, para entender um pouco o que é essa qualidade escolar. E aí, a partir desse vídeo, a gente pensou que seria muito legal se a gente pudesse usá-lo para discutir ele nas escolas. A gente fez um processo de formação para aprofundar os questionamentos que o vídeo trazia, então aprofundar um pouco mais sobre raça, sobre gênero, etc. E aí a gente começou a passar esse vídeo nas escolas e promover um debate. A gente tem jovens que buscaram acesso ao ensino superior, que conseguiram acessar a universidade pública, e tivemos jovens
em que esse impacto teve uma dimensão mais na identidade e até na sexualidade. São jovens, por exemplo, a gente teve um jovem que no processo que relacionou o processo formativo com a possibilidade dele dialogar com seus pais, com seus familiares e assumir a homossexualidade. Pensar no contexto brasileiro, isso deveria ser primordial. Assim, discutir racismo, discutir gênero na escola deveria ser natural. Não é. De um cara homofóbico do começo, eu comecei a tratar as pessoas bem normais e ver que elas são normais. Eu já tinha uma consciência, mas me trouxe uma bagagem muito maior. E para mim ter uma consciência do que eu sofria de machismo e ainda mais na questão do feminismo negro, do que eu sofria da opressão da sociedade comigo. E de tudo que eu me transformei pensando numa ideologia que não era para mim. E eu acho que através da oficina a gente tenta transmitir isso, de que não é ruim ser negro e que a gente tem que se reconhecer. E mostra que os negros também têm sua história, têm a sua cultura, que não é só aquilo que não tem só a cultura europeia. E fui chamado para compor aqui a equipe de coordenação do Transcidadania, que é... Hoje eu sou atual coordenador do programa, né, um programa intersecretarial da Secretaria de Direitos Humanos aqui da Prefeitura de São Paulo, que é um programa que visa elevação de escolaridade e profissionalização de jovens travestis e transexuais na cidade de São Paulo. A gente estruturou um programa, né, que pensasse a elevação da escolaridade e profissionalização dessas pessoas para que, na medida do possível, elas conseguissem, né, com conteúdo intelectual, competir de igual para igual com outras pessoas dentro do mercado de trabalho, né? E a gente tem outra visão, a gente passou a ter outra visão. Muitos falam isso, que tem outra visão de vida do mundo. Muitos não conseguiam enxergar o contexto por trás de na sua comunidade não ter saneamento básico, da discriminação que eles sofriam. Muitos não viam isso como discriminação, não viam como racismo, como a gente consegue pautar hoje. E a gente percebe essa mudança, essa diferença até nas falas. Nos cabelos, a gente vai ter fotos do meu cabelo alisado no início do projeto e hoje eu já uso o cabelo. A gente pauta muito isso para as meninas, olha o cabelo natural. E a gente vê essa mudança, percebe essa mudança tanto fisicamente quanto no discurso. Então a politização, com certeza, foi o nosso grande ganho. A gente tem várias meninas que antes tinha essa questão de alisar o cabelo, a questão do embranquecimento como um todo, que a gente começou a trabalhar com um processo perverso, a gente começou a ver como um processo perverso, assim. E hoje as meninas, elas usam brincão, eu não era de usar brincão, a gente usa brincão, a gente usa o cabelo black, até as roupas começaram a ser diferentes, a gente começou a valorizar as roupas voltadas para nossa raça, roupas coloridas. Para quem é pretinho da perifa é meio complicado. Aqui no Pará não sei dados, acho que somos entre o 3º e o 7º estado onde o número de homicídios de juventude ele é alarmante. Cidades como Marabá, Marituba, Ananindeua tem um grande índice de genocídio da juventude negra. Recentemente a gente teve um fato aqui muito triste, que foi uma chacina que a gente teve em Belém, nos bairros da periferia, Guamá, Jurunas, Terra Firme, que se deu a partir da morte de um soldado que tinha envolvimentos com um grupo de milícia, e por ele ter assassinado, as milícias invadiram a perifa e saiu matando quem estava na rua. A maioria do povo é jovem, homossexual, negros, porque o candomblé não é só o batuque, o candomblé não é só o orixá, o candomblé não é só a jurema, o candomblé é sociedade, mesmo sem apoio político, sem apoio governamental, a gente está ali fazendo o que pode, se reúne, faz uma sopa para a comunidade, se está precisando de remédio, se junta, faz uma cotinha para comprar um remédio para tal pessoa, e assim a gente vai levando a vida. Sou pai de santo, jovem, com apenas 18 anos, que por coincidência hoje é meu aniversário.
né, completando 18 anos hoje. Então, desde cedo que eu estou dentro do orixá, dentro do candomblé. Minha história é um pouco difícil, um pouco complicada, por ser também homossexual, né, a gente também já sofre muito preconceito com isso. Quando a gente não conhece, a gente julga. E aí a gente teve o conhecimento de vir, conhecer os terreiros de Recife, de Salvador, conhecer os jovens de terreiro, conhecer as outras religiões, não só a religião evangélica, não ficar só naquela mesmice da católica ou evangélica. A gente teve essa oportunidade de chegar diretamente neles e perguntar e socializar as nossas informações e as informações deles, para que eles possam entender que o conhecimento e que a gente também possa entender que o conhecimento é o que vai nos unir. A partir desse projeto foi que eu vim ter contato com jovens de candomblé, assim, conhecer um terreiro, pois sabia de algumas coisas, mas bem superficial, e agora que estou assim me aprofundando mais sobre eles. E a gente tem trabalhado como um curso de formação política no direito à educação. A gente começou trabalhando as trajetórias escolares, então, e comparando a trajetória dos jovens com as trajetórias dos pais, dos avós. Então fomos entrevistar os avós para ver o que mudou na educação, né? Do que era na educação antes, como é que é hoje e como que foi. E agora a gente está entrando para entender como é que foi esse processo de mudança, né? Então, de entender a expansão do direito à educação. Tanto do ponto de vista da política educacional, da legislação, como é que foi avançando essa mudança e o direito à educação, quanto do ponto de vista de quem foram os sujeitos que lutaram, né, pela educação. Eu acho que a escola ela é muito precarizada, assim, tanto na questão do ensino, tanto na questão estrutural. Provavelmente na questão do ensino. O ensino, do jeito que ele é formulado, ele é um ensino que não leva à reflexão, e sim à repetição de determinadas coisas. É um ensino feito para a fábrica, praticamente. Você é treinado para ser um funcionário. E a gente acha que um dos grandes problemas assim, do ensino no Brasil, não somente para formar mão de obras, mas sim a formação de massa crítica, de pessoas que atuem na sua sociedade e que lutem por uma determinada causa. A escola não está organizada de uma forma em que supõe a suposição de que deve se instalar uma troca na sala de aula, né? E aí, só estou falando isso assim para dizer, não acho que essa organização seja a responsabilidade de um autoritarismo do professor, né? Tem um sistema organizado, um sistema de ensino que está organizado e que não favorece a troca, a escuta e o diálogo. Porque para eu falar sobre projeto de vida ou sobre trajetória de futuro, eu tenho que perguntar para você o que você quer. Né? Tem que falar assim, então, a gente vai falar sobre projeto de vida, vamos falar sobre futuro, sobre o mundo do trabalho e sobre acesso ao ensino superior. Quem aí quer entrar na universidade? Eu já tinha a perspectiva de tentar entrar numa universidade pública, aquilo, né? É meu direito e geralmente a universidade pública é super elitista e, né, não abre espaço. Aí eu já tinha essa perspectiva, mas quando eu cheguei no JAD, né, eu pude estudar mais sobre isso e, novamente, aquilo eu me aprofundei mais e o JAD me ajudou muito também a ter um tempo para poder estudar, para tentar prestar o vestibular, para entrar numa universidade pública. Porque é difícil, eu nunca tive essa perspectiva até o meu terceiro ano. No terceiro ano que eu realmente pensei, quero fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? Porque, a gente não tem. Eu nunca tive, de fato, isso. Nenhum professor nunca chegou em mim e falou o que era Enem, o que era FUVEST, o que eram os grandes vestibulares, o que era uma universidade pública. E, de fato, eu não tinha essa expectativa sobre eu estar numa universidade pública. Ano passado eu consegui, né? Eu consegui esse tempo para estudar. Aí, esse ano eu passei na Universidade Federal do ABC. O processo de formação ele passava desde da constituição da educação pública, né, como que capilarizou a educação pública no Brasil, até, sei lá, pelos mecanismos de proteção e garantia da educação pública gratuita e de qualidade no Brasil, né? Participar de um projeto que tem 2 encontros por semana para discutir coisas que me interessavam, assim, discutir questões democráticas de acesso ao ensino superior, em relação às cotas, em relação às desigualdades entre homens e mulheres. Então, para mim, aquele assunto interessava muito. E eu sentia como se eu tivesse
adquirindo mais coisas, assim, para minha bagagem para prestar o vestibular, e isso era muito bom. Nesse ano de 2013 foi quando eu prestei os vestibulares e eu passei na Unicamp. E fui para lá fazer Ciências Sociais, que era um curso que eu já queria fazer há muito tempo, já tinha bastante certeza e tenho gostado bastante. A gente pode dizer que nosso principal caminho foi a politização. Hoje, quando há 3 anos que a gente começou a traçar um caminho mais específico, a gente começou a discutir políticas públicas para a juventude de terreiro. Como eu milito nos movimentos sociais de juventude, participei de várias conferências da juventude, e a gente vê que a pauta massiva, né, é ter uma educação de qualidade, era ter equipamentos públicos voltados para a juventude. A gente está numa cidade que tem, Jaboatão dos Guararapes, que tem uma grande população formada por jovens, né? Então, assim, como toda cidade que tem um grande número de jovens, a gente tem uma demanda de políticas públicas voltada para esse segmento da população. Então aqui hoje, acho que o principal problema enfrentado pela população jovem é a falta de políticas públicas, a falta de área de lazer que está inserida dentro do contexto do direito à cidade, né? Então, a cidade como espaço, ela existe e tem as suas possibilidades. Mas hoje a população jovem, como a população em geral aqui de Jaboatão, não tem esse acesso à cidade diretamente. Acho que cerca de 80% da população jovem da cidade está concentrada na periferia, que são onde existem os maiores déficits de serviços públicos. Então aqui não tem calçada, aqui não tem rua asfaltada, aqui não tem serviço de esgoto, que tudo isso está ligado também à perspectiva do direito à cidade quanto à justiça socioambiental, né? A cidade como espaço está aqui, mas como a gente vai usufruir desse espaço se o serviço ele não é ofertado como deveria? Então, assim, a problemática está inserida dentro desse contexto. Jovens que estão no morro, nas encostas, em áreas que praticamente não existe nenhum serviço público. Eu vejo que o ensino, ele é a base para que você possa ter um país e uma sociedade melhor. Então, vejo com certeza que hoje o jovem amazônico, ele precisa ter um melhor e maior acesso não só às universidades, mas às escolas. Quantos jovens hoje, né, não só no interior, na capital também, né, nas áreas urbanas, nas rurais, às vezes tem necessidade de não ter um ônibus escolar, às vezes não tem o transporte ali aquático, marítimo, para que possa se transportar até o seu ponto escolar. Então, isso volta à antiga questão que aqui eu já coloquei, né? Determinadas políticas públicas que possam atendê-los, seja lá no rural, se ele está necessitando de um transporte, ele precisa de um barco, ele precisa de uma locomoção, ele precisa também da alimentação diária. Nós sabemos que os alunos sem a devida alimentação eles não conseguem produzir e muitas vezes eles não têm condição. Então essas especificidades foram aparecendo a partir da fala dos jovens, né? E aí a gente construiu uma campanha em Campo Grande para discutir a mobilidade urbana, né? E aí pensando especificamente, tentando fazer um recorte, olhando para os jovens, né? Os jovens estudantes, porque aqui as empresas, elas acabam não atendendo, além de ser distante, né? E as empresas locais não contribuem para que os próprios moradores de um bairro que tem cerca de 400 mil habitantes, é um bairro grande, não circule no próprio bairro, não tem espaço de lazer suficiente. Quer dizer, se você quer ir ao centro, se você quer ir a um lugar diferente, a um teatro, se você quer assistir uma exposição, se você quer, enfim, visitar uma exposição, fazer outras coisas, você não pode. Então você fica muito circunscrito ao seu bairro e às vezes uma partezinha desse bairro porque você não tem transporte para isso. Um debate político sobre a garantia do direito, né? O direito a circular pela cidade, o direito à cidade, o direito à mobilidade urbana que contemple as suas necessidades. Então, não era só o ônibus pelo ônibus, mas o que estava por trás disso, que é esse projeto de cidade que segrega, né? E que não garante os direitos. Decidimos debater a questão do lixo, e não o lixo pelo lixo, né? A questão do lixo é histórica no Santa Marta. Na década de 80, se eu não estiver enganada, houveram duas chuvas muito grandes que causaram desabamento e provocada pelo excesso de lixo. Mas não só um excesso de lixo porque os moradores produzem lixo, mas porque o Estado não garantia a retirada desse lixo.
Então, eram os moradores com o seu lixo tendo que se virar. E não é isso, né? Se você tem espaços onde que é muito fácil, você sai da porta do seu apartamento e coloca o lixo num determinado buraco que alguém vai levar, lá não, você tem que tirar da sua casa, você tem que descer o morro, você tem que fazer várias coisas até o lixo encontrar o seu caminho certo. Então também perceber que por trás disso tem um racismo ambiental. Que população é essa que está lá? Por que esse serviço não é garantido? O serviço básico, que é a coleta de lixo. O projeto ele é muito importante porque ele é um espaço de discussão e de mobilização dos jovens, né, para a gente falar sobre o que é, como é ser jovem em Campo Grande e nos espaços que a gente vive e como é difícil para a gente ter o acesso à nossa cidade. A importância do projeto para mim é que esse projeto é um projeto feito por jovens para jovens, né? E ser um jovem periférico tem as suas particularidades e só nesse grupo, só juntando jovens da nossa região, da Zona Oeste, de Campo Grande, nesse grupo a gente consegue discutir quais são as nossas demandas, quais são, o que é aquilo que a gente realmente precisa e aquilo que a gente realmente quer. Nada imposto pra gente, mas pensado pela gente, né? Cidade, juventude e mudanças climáticas. E esse é um desafio muito grande, né? Quando você vai pensar mudanças climáticas e quando você pensa nas periferias, nos jovens da periferia. Que esse que é um tema tão importante hoje, mas ele não está no cotidiano da juventude, principalmente da juventude pobre. Mesmo que ela sofra as consequências no seu cotidiano do que está acontecendo de transformação no mundo. Em especial aqui na favela de Santa Marta, que é uma favela de encosta, a gente sofre ao longo dos anos com chuvas, desabamento, né, enchentes, coisas que vêm de alguma forma atropelando o cotidiano dos moradores daqui dessa localidade, que a gente chamou do Tá no Mapa, que foi exatamente mapear no Santa Marta quais são os principais problemas desta favela. E qual foi a nossa surpresa? Que mesmo os jovens não fazendo uma ligação direta com a questão da mudança climática, mas ele vai identificar, né, alguns pontos de concentração de lixo e como é que isso, eles revelam que isso é um problema e isso de alguma forma eles não gostam. Então a gente percebeu que nesse trabalho o lixo é um elemento bastante invasivo e bastante complicado para os moradores, em especial para os jovens. Como cidadão, como moradora de Santa Marta, qual a importância de ter o jovem atuando, representando a sua comunidade, a sua favela, representando o seu espaço? Então a ideia basicamente é essa, fazer da favela um lugar bacana para a gente morar, para a gente poder trazer as pessoas aqui e essa experiência ser uma experiência mais agradável. Eu gosto muito de participar do coletivo, as ações são todas voltadas para a conscientização, para a mobilização e sensibilização das pessoas. Então a gente na verdade não quer impor nenhum modelo, mas que as pessoas consigam internalizar a ideia de que uma favela limpa é sinônimo de qualidade de vida.